Olá, boa noite, está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje o nosso assunto é cultura. É que foi lançado ontem, terça-feira, dia 5 de abril, no Centro Cultural Oboé, aqui em Fortaleza, o livro de prosa do juiz federal Marcos Maírton. O título do livro é O Quilombo do Encantado. É uma trama que gira em torno da vida de Antônio Carpinteiro. É um livro de ficção, mas que tem alguns elementos que ligam a história a fatos, inclusive, já registrados no interior do estado, enfim. Este livro é o primeiro livro de prosa de um juiz federal que é também escritor, compositor, músico, cordelista e é blogueiro. Ele é o meu convidado de hoje aqui no Questão de Ordem. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Marcos Maírton da Silva, que concilia todas essas atividades com a arte de ser juiz federal. É com ele o programa Questão de Ordem de hoje. Vamos falar exatamente deste livro que acaba de ser lançado no Centro Cultural Oboé, O Quilombo do Encantado, e desta vasta produção cultural de um juiz que arranja tempo, não é? Além das atribuições de ser um juiz federal, muito atarefado, arranja tempo para também escrever poesia, fazer cordéis e agora um livro de prosa. É com o doutor Marcos Maírton, juiz federal e também escritor, Questão de Ordem de hoje. Você participa do programa a partir de agora pelo nosso endereço eletrônico. O nosso endereço aparece aí na tela do seu vídeo, questão de ordem, @l.ce.gov.br. Você pode dispor desse endereço eletrônico para mandar algum comentário, fazer alguma crítica, sugestões também serão muito bem-vindas, inclusive de temas que a gente pode aproveitar para futuras entrevistas que vamos realizar aqui na TV Assembleia. Doutor Maírton, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, prazer recebê-lo. Tudo bem? Prazer meu. Doutor, dizem que o tempo de juiz é escasso, mas o senhor consegue, além de dar conta das atribuições de um juiz federal, que não são poucas, ser escritor, compositor, músico, cordelista e blogueiro, e assim, o senhor era tudo isso antes de ser juiz ou passou a ser tudo isso depois que assumiu o trabalho na Justiça Federal? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Também agradeço desde o início a presença aqui. Agradeço também aos telespectadores que estão aí acompanhando o programa. Realmente, eu tenho que admitir que chama a atenção quando se diz que eu faço todas essas coisas. Verdade. Não é? E concilio com minha atividade como juiz. Mas eu realmente já desenvolvia todas essas atividades antes de ser juiz. Eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de tocar um violão e tive sempre a facilidade para compor, para criar, contar histórias. Então, eu, na verdade, depois que me tornei juiz, que vou completar agora 10 anos, agora em abril, como juiz. Agora neste mês de abril? Neste mês de abril, Isso. dia 25 de abril, Dia completarei 10 anos de magistratura. Pretendo, inclusive, ainda lançar um livro a respeito de causos acontecidos nesses 10 anos, mas são atividades que eu sempre tive facilidade para desenvolver. E, ultimamente, eu diria, nos últimos 5 anos, essa produção ela tem crescido até em razão da minha profissão pelo seguinte, porque desde 2004 que eu fui instalar a Justiça Federal em Juazeiro do Norte e desde então estou sempre exercendo a magistratura em cidades do interior. Passei por Juazeiro, passei por Mossoró, Rio Grande do Norte, passei por Sobral. Agora o senhor está em Quixadá. E agora estou em Quixadá, exatamente. E boa parte desse tempo eu... Está chegando em Fortaleza. Estou chegando em Fortaleza, mas passo a semana trabalhando durante o dia e à noite, na solidão do hotel ou do apartamento que a gente aluga, a gente acaba tendo que preencher esses momentos de solidão com alguma coisa, não é? Então, como eu já tenho esse gosto pela literatura, pela composição, nessa solidão à noite eu às vezes vou à meia-noite, 1h, 2h da madrugada, escrevendo. E graças a Deus as pessoas que têm lido têm gostado e assim as editoras têm publicado os livros, tem sido realmente interessante. Que legal. Aliás, o senhor também mantém o blog Mundo Cordel, né? Vai aparecer aí na tela, mundocordel.blogspot.com. E o senhor também é baixista, o senhor toca contrabaixo na banda Projeto Enxofre, é isso? Essa banda toca o quê? Deixa eu explicar duas coisas. Toca rock. Rock.
Os Beatles? Não, a gente toca rock da grande explosão do rock dos anos 80, né? Rock nacional. Rock nacional. Sim. Rock nacional dos anos 80. E, na verdade, a banda surgiu nessa época, em 1980 e 85, por aí. Então, foi dessa época que surgiu. A gente se afastou um tempo, depois se reencontrou de novo. E há 2 anos atrás, nós nos reencontramos e resolvemos gravar as músicas que a gente compôs em 1985, 86. Então, nós gravamos um CD com músicas feitas nos anos 80. Música de vocês? Música nossa. Gravamos um CD com 13 músicas, todas de nossa autoria. Já foi lançado esse CD, evidentemente? Já. Esse CD ele foi lançado. Foi uma coisa muito mais para registro do que propriamente para ser comercializado. Mas... E essa banda ainda existe e faz apresentações assim, de quando em quando? Não, a gente não chegou ainda. Mesmo porque não tem tempo, né, praticamente. A gente não chegou a se apresentar e tudo, porque é muito complicado. Tem só o senhor de juiz na banda ou tem mais juiz? Tem eu de juiz, tem um advogado, tem um auditor. Interessante. É bem variado. Bem variado. Quer dizer, o senhor quando começou a compor, foi na sua fase de estudante? Eu comecei a compor com 14 anos, 15 anos. anos, eu já compunha minhas próprias músicas. Quais são as suas influências musicais assim, doutor Maírton? A bossa nova, o tropicalismo? Não, as minhas grandes vincula algum movimento? Assim? Me vinculo a alguns nomes, basicamente Raul Seixas, Belchior. Daí a sua inclinação para o rock, né? Exatamente. Raul Seixas, Belchior, e no âmbito internacional o Iron Maiden, o Pink Floyd. Pink Floyd. São as Iron Maiden é o rock pauleira, né? Bem pesado. Bem pesado, né? o senhor gosta? Bem pesado, gosto. Muito bem. Aliás, uma banda de rock pauleira veio aqui agora no Rio, né? Não sei se foi o Iron Maiden. Foi o Iron Maiden. Foi. Iron Maiden. Esse ano eu não fui. Ano passado eu fui ao show deles em Brasília. Quer dizer, o senhor é fã de carteirinha, né? Acompanha as apresentações. Gosto bastante. Mas, doutor Maírton, e esse livro que o senhor lançou ontem, né, dia 5, ontem, terça-feira, no Centro Cultural Oboé, O Quilombo do Encantado. Que livro é esse? É um livro, é o seu primeiro livro de prosa? É o meu primeiro livro em prosa, porque antes eu já tinha alguns publicados em literatura de cordel. Então, que eu comecei a publicar alguma coisa como literatura de cordel. Mas depois eu comecei também a publicar, comecei pela internet e agora saiu o primeiro livro em prosa, que é um livro que eu gostei muito de fazer, porque a prosa, ela, pelo menos para mim, dá um pouco mais trabalho para escrever. O cordel flui com mais naturalidade. A prosa não, a prosa é preciso ir com mais calma, pesar mais as palavras, as descrições. Então foi um livro que eu gostei muito de fazer. É a história do Antônio Carpinteiro? Antônio Carpinteiro. Tem alguma coisa com o Antônio Conselheiro? Né? Não. Na verdade, existiu um escravo chamado Antônio Carpinteiro, mas foi na Paraíba que esse escravo existiu. E eu estava desenvolvendo a pesquisa para poder montar o livro. Então, quer dizer, o seu personagem ele nasceu escravo, né? Ele nasceu escravo. A mãe dele, a Bernarda, é africana, veio ainda menina para o Brasil, né? Aqui engravidou de um português, comenta-se que teria sido do próprio dono dela, e aí nasceu o Antônio Carpinteiro. Só que ele nasce escravo, mas aos 16 anos de idade ele tem uma briga com um capataz que tenta espancar a mãe dele, e ele foge. Pega o capataz, bate no capataz e foge. Foge da fazenda? Foge da fazenda, mas ele não tinha nenhuma habilidade para viver no sertão, porque afinal de contas ele já nasceu prisioneiro, ele se criou no forte. Então ele tem que procurar apoio junto aos índios. E aí tem toda uma dinâmica, porque alguns índios já eram amigos dos portugueses, outros nem tanto, outros eram inimigos, e ele teve que procurar o lugar certo e felizmente acabou sendo acolhido, e o livro conta todo o desenrolar dessa convivência dele com os índios. Aliás, o senhor fez uma pesquisa interessante, né? Porque o senhor pesquisou índios tupinambás, tabajaras, potiguara, tremembés. Isso, exatamente. Eu procurei, claro que a realidade indígena do Ceará e do Brasil todo, ela sempre foi muito complexa. O livro se passa, a história do Antônio Carpinteiro se passa onde? Aqui em Fortaleza? Se passa no Forte São Sebastião. Sim. Né? Então ele foge do Forte São Sebastião, né? E a história se prolonga até o forte ser tomado pelos holandeses. Fato histórico esse que vai ter uma influência. Claro, ele vira o Forte Channelburg, né?
Exatamente. Que é hoje onde fica a 10ª Região Militar ali, não é? Exatamente. Que é onde... Não é o mesmo, não. Ele era lá nas margens do Rio Ceará. Depois é que ele foi destruído. A primeira ocupação. A primeira ocupação. Que há um problema de datas na questão da fundação de Fortaleza. Exatamente. Né? Exatamente. O aniversário da cidade, inclusive, vai ser agora, 285 anos, mas há quem diga que a cidade tem mais de 300, 400 anos. Não sei. Uma polêmica histórica aí. Exatamente. Já fui questionado a respeito, inclusive, do livro, porque alguém me perguntou, mas como é que tinha um escravo no Forte São Sebastião, se os escravos só vieram para o Ceará já no século, mais de 100 anos depois? Eu digo, bom, mas aí, primeiro, é ficção. É ficção. Segundo... o senhor não tem assim, uma obrigação de ser absolutamente fidedigno aos fatos Exatamente. históricos. Primeiro isso. E segundo, os escravos vieram para o Ceará em maior escala depois. Mas nada impede que na época da construção do forte tivesse ali uns 10 ou 20, porque para que a história se desenvolva não precisava mais do que isso. E nesse livro o senhor conta então a história dos povos, de diversidade dos índios, é isso? Passa isso dentro do índio? Passa porque quando o Antônio foge do forte, ele sabe que os tupinambás eram amigos dos portugueses, então devolveriam ele para o forte. Uhum. Ele sabe que os potiguaras não eram amigos, mas eles tinham um certo comércio, ele corria risco. Ele sabe também que então ele procura abrigo junto aos tremembés, porque ele sabia que os tremembés eram inimigos dos portugueses e não iriam devolvê-lo para o forte, né? Certo. Então é preciso realmente, eu procurei respeitar a posição geográfica em que esses povos se organizavam, né? Os tremembés ficavam mais para o lado do Piauí, os potiguaras mais para o Rio Grande do Norte, os tupinambás mais aqui pelo centro do estado, né? Agora, doutor Baerto, esse livro foi lançado, estou aqui mostrando a capa do livro, O Quilombo do Encantado. Esse livro foi lançado ontem. Sim. E ele vai ser colocado à disposição? Vai ser colocado à venda? Ele vai ser colocado à venda, né? A editora já está cuidando da distribuição, mas ele já, inclusive, eu posso dizer a livraria onde ele se encontra? Pode, à vontade. Pronto, ele já se encontra à venda na Livraria Cultura e na Livraria Oboé. Pode ser adquirido, inclusive, pela internet. Certo? Livraria é a editora Conhecimento. Editora Conhecimento. Aliás, as ilustrações são belíssimas. Belíssimas, né? do Jabson Rodrigues. É Jabson Rodrigues? Né? Jabson Rodrigues. Vou mostrar aqui uma dessas ilustrações aqui, belíssima. E é um livro de fácil redação, né? Eu estou vendo que ele é uma espécie daqueles livros, parece aqueles livros paradidáticos, né? Dos colégios. A editora, ela tem um interesse, inclusive, de tentar esse mercado. De tentar esse mercado, porque há, inclusive, determinação legal hoje em dia para que os alunos estudem a história do negro e do índio. E esse livro reúne as duas histórias, né? Ele fala do negro e fala do índio. E o nosso Antônio Carpinteiro, ele se relaciona também com a Índia? Você colocou essa mistura aí de raça? Eu vou antecipar essa parte da história. Ele casa com uma índia tremembé. Ele casa com a índia? Casa com uma índia tremembé. Que coisa, né? Eu estou achando legal porque realmente ele é de fácil leitura, né? Os capítulos são... E é realmente bem o estilo dos livros que são aqueles chamados paradidáticos, né, que são editados no curso de literatura. Né, a editora enxergou esse perfil, né, tanto que ela está fazendo aí alguns contatos. Já tem uma editora... E é uma coisa nossa, né? Quer dizer, não precisamos ficar importando, né, os livros que trazem uma outra realidade. Isso aqui é uma realidade nossa, quer dizer. Exatamente. Essa questão da regionalização... Exatamente. É preciso e o senhor dá uma grande contribuição com esse livro. Eu diria, eu gosto muito desse livro, fiquei muito satisfeito de tratar de uma história local, porque eu falo da nossa história, falo do Forte São Sebastião, falo dos nossos índios, dos nossos escravos, e ele traz uma mensagem universal no sentido do combate ao preconceito, da convivência entre as diversas raças. Então, eu acho que foi possível conciliar bem esse aspecto local. O senhor gostou do resultado? Universal. Porque muitas vezes o escritor termina e aí quando vai fazer a segunda edição, mexe um pouco, tá? Mas o senhor gostou do resultado do seu trabalho? Eu gostei do resultado. E gostei porque algumas pessoas que já leram, já me ligaram, já me mandaram e-mails, dando as suas opiniões, e eu tenho ficado muito satisfeito. Muito bem. Essa sua inclinação para a literatura veio na época que o senhor também começou a compor? O senhor sempre gostou de... Sempre gostei de escrever. Na época do colégio, eu e mais 2 amigos, os mesmos amigos da banda, né, que a gente tinha, a gente fez jornalzinho da turma, onde a gente dava ali as notícias e a gente sempre gostou de escrever. Muito bem. Eu estou achando que ele está muito bem apresentado, muito bem impresso,
muita qualidade, muita qualidade. Né? E a história é interessante, né? Quer dizer, a história é realmente muito interessante. Aqui no seu livro está dito que tem uma pequena biografia do senhor que diz, inclusive, que o senhor é autor dos livros Uma Aventura na Amazônia, Uma Sentença, Uma Aventura, Uma Vergonha. Isso tudo é cordel? Uma Aventura na Amazônia. Um sapo inclusive... dentro de um saco, o advogado, o diabo e a bengala encantada. Exatamente. Tudo isso é em cordel. Em cordel. O Aventura na Amazônia foi um livro adotado como paradidático em vários colégios aqui em Fortaleza. Por gentileza, vou mostrar ele aqui. Aqui em Fortaleza e em outros estados também. Legal. Esse eu fiz, é uma história infantil. Né? Uma história infantil. Uma história infantil. É muito E legal. as escolas adotaram na 4ª série, 5ª ilustrações série. lindas, né? Esse ilustrador aqui não é o mesmo do... Não, esse aí é o Rafael Lima Verde. Rafael Lima Verde. Que é uma história também que trata da questão do tráfico dos animais silvestres e dá uma mensagem para as crianças de não aprisionar os animais. Legal. É uma ideia maravilhosa. Eu estou vendo aqui. E o senhor usou o cordel para contar a história. Exatamente. O cordel é muito bom para contar a história, principalmente para a criança. Para a criança. Porque ele tem aquela leitura ritmada, metrificada e fica mais gostoso de ler. Legal, muito legal. Quer dizer que esse livro já é adotado aqui em Fortaleza? Esse já é adotado em várias escolas em Fortaleza e fora de Fortaleza, se eu não me engano, tem do interior aqui umas 2. Em Pernambuco eu soube que uma escola já adotou também. Esse já está na 2ª edição, né, inclusive? Já está na 2ª edição. Esse vendeu bem no ano Vendeu de 2000. bem, né? Vendeu bem. E esse eu acho que tem tudo para realmente... Né? Acredito que sim, vai ser outra faixa etária. Não é? Isso aqui é mais o adolescente, né? 14, 15 exatamente. anos, 13, 14, 15 anos. 13, 14 anos, por aí. Esse aqui é mais a meninada mais... esse é a meninada já mais moça, né? Legal. Doutor Maíto, eu vou pedir aqui o nosso primeiro intervalo, mas a gente volta já, porque o senhor trouxe inclusive outros livros aqui que eu queria a gente conversar um pouco sobre esses livros que o senhor já lançou, O Jumento que Jesus Montou. A gente conversa. O Jumento que Jesus Montou, interessante. Daqui a pouco eu conto. Daqui a pouco você vai contar essa história. Eu vou para um rápido intervalo, estou aqui com o juiz Marcos Bairton. Ele é juiz, é cordelista, escritor e acaba de lançar o livro O Quilombo do Encantado, que é o seu primeiro livro de prosa. Esse livro foi lançado ontem no Oboé, na livraria Oboé, ali na Maria Tomásia, perto do Shopping Del Passeio. E essas pessoas podem procurar, podem adquirir, tanto lá na editora da Oboé, como também na livraria Cultura, que ele já está à disposição. Esse aqui também, A Aventura na Amazônia, está à disposição também? Esse está à disposição na Oboé. Eu não me recordo se ele está na Cultura. Na Cultura. Mas na Oboé é certeza. Que é uma coisa interessante até para as pessoas, mesmo que o colégio não adote, isso aqui é um bom presente para o seu filho, né? Porque você incentiva a leitura. Isso. É um livro bonito, muito bem impresso e tem uma mensagem ecológica, né? É verdade, uma mensagem ecológica maravilhosa. Eu vou fazer um rápido intervalo, questão de ordem, volta já. Turma do Combate está de volta. Essa turminha voltou para avisar que agora eles estão em alerta todos os dias, convocando todos para combater a dengue. Para eles, dengue é um assunto sério e toda a família, amigos e vizinhos devem estar juntos nesta luta. E não é só em casa que a turminha do combate está em ação. Nas ruas e na escola, lá estão eles para avisar que se cada um fizer a sua parte, a dengue não vai incomodar. Entre para a Turma do Combate. Quando você coloca seu nome em algo, vira compromisso. Desde que foi criado, o Conselho Nacional de Justiça trabalha para assegurar mais transparência, agilidade e eficiência ao Judiciário. Dentre os compromissos assumidos para este ano está o de publicar mensalmente a produtividade dos magistrados no portal do Tribunal. Este é um compromisso meu, técnico judiciário de Sara Teodósio, e de toda a justiça com você. Um compromisso que leva ao nosso nome. CNJ, Compromisso com a Justiça do Brasil.
Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas com o susto descobri quantas pequenas ações são importantes. Isso porque combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, parece que as pessoas esquecem. Por isso hoje eu cuido do meu quintal, reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate. Dengue, se você agir, podemos evitar. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. Hoje o Questão de Ordem é voltado para a cultura, porque eu estou aqui com o juiz federal Marcos Maírton, que é juiz, mas nas horas... Eu não sei se ele é juiz ou nas horas vagas é escritor, se é escritor, nas horas vagas é juiz. Não, eu sou juiz, nas horas vagas é uma brincadeira, evidentemente. O juiz federal Marcos Maírton, que acaba de lançar o livro Quilombo do Encantado. Já mostramos, inclusive, o livro, a capa do livro no bloco passado. O livro foi lançado ontem na livraria Oboé. Mas além de juiz, ele que atualmente está sediado lá em Quixadá, na 23ª Vara. Ele mantém um blog, o endereço está aparecendo aí no vídeo, para quem quiser conferir, mundocordel.blogspot.com. É baixista da banda Projeto Enxofre e também é entusiasta de tecnologia externada no blog Tecnologia no Judiciário, tecnologianojudiciário.com. E a gente está conversando com ele exatamente sobre essa diversidade, não é? Aliás, no material que eu recebi lá, aliás, agradecer aqui o nosso querido Luiz Gonzaga aqui da Assessoria de Comunicação da Justiça Federal aqui lá em Fortaleza, da sede aqui em Fortaleza, que nos possibilitou, não é, esse contato com o doutor Marcos Maírton da Silva. Mas, doutor, eu estou vendo aqui que tem uma frase até do juiz, que foi seu professor, Hugo de Brito Machado, ele chegou ele disse que o profissional de direito que só sabe direito, nem direito sabe, né? Eu lembro dele ter dito isso no mestrado, lá na Federal. Uma provocação interessante. É uma provocação interessante. Doutor Maírton, esse blog Mundo Cordel, é o senhor mesmo que atualiza? Que sou eu. O blog Mundo Cordel. O que tem lá no blog? Eu criei esse blog em 2007. A primeira ideia era até divulgar os próprios cordéis que eu fosse escrevendo, porque entre escrever e publicar um livro demora muito. Isso. Então eu queria já ir lançando algumas coisas. Mas ele acabou me dando uma resposta muito positiva de outros cordelistas me enviarem material e pedir que eu publicasse no blog. E eu comecei com esse blogzinho em 2007, em agosto de 2007, e venho sempre, uma vez por semana, eu tiro um tempinho para atualizar. Hoje eu já não tenho mais dificuldade de atualizar, porque os poetas já me mandam tanta coisa que fica na fila. Tá fácil. E como eu atualizo só uma vez por semana, às vezes eu passo de 1 mês ou 2 sem botar uma poesia minha, porque dou prioridade para os outros poetas que me mandam. E tem muito cordelista, né, no Ceará? Tem muito cordelista no Ceará e eu recebo muito de Pernambuco, da Paraíba, da Bahia, do Maranhão, recebo de todo mundo. O blog é um sucesso. O blog é um sucesso. Eu sei que tem blog que tem 1 milhão de acessos por mês. O meu fica na faixa de 10 mil acessos por mês, o que eu acho bem razoável para ser um blog temático. Né? E outra coisa que me deixa muito feliz é que os picos de audiência do blog são nos meses de movimento escolar. E eu fui pesquisar e descobri que o blog é muito acessado por escolas que usam o material que está no blog e usam os cordéis na sala de aula. Isso me deixou muito feliz. E o senhor libera isso, evidentemente. À vontade. Tudo que tá lá. Aliás, uma dica aí para os professores, não é, que estão nos vendo, e nós temos muitos professores, tanto da escola pública, estadual, municipal, que assistem a esse programa, podem dispor aí, mundocordel.blogspot.com. Quer dizer, diversifique sua aula, né? Quer dizer, o cordel é uma coisa muito nossa, muito nordestina, muito cearense. E os cordéis estão disponíveis. Está aqui o doutor Maírton, que é o gerenciador do blog, para que os professores possam dividir esse conhecimento com os seus alunos em sala. E diversificar a aula, né? Exatamente. E tem cordéis e tem textos teóricos a respeito da história do cordel. Eu explico quais são as formas, quais são as métricas possíveis, dou algumas dicas de como é que se cria um cordel. E tudo isso está disponível. Eu fico muito satisfeito que realmente nos meses que tem atividade escolar, o movimento cresce. Nas férias escolares o movimento cai. Então isso... O senhor lançou esses 6 livros aqui em cordel? Foi, isso aí tudo foi... Também pela editora Ensinamento. Editora Ensinamento, a outra é Conhecimento. A Conhecimento é daqui de Fortaleza. Sim. A Ensinamento é de Brasília. E a editora
lançou esses livrinhos aí em 2010, ano passado. O Advogado do Diabo e a Bengala, doutor? Foi meu primeiro cordel Foi? publicado. Foi o Advogado do Diabo e a Bengala Encantada. É que não apareceu aí na capa. Houve um problemazinho na impressão. Sei. É o Advogado, O Diabo e a Bengala Encantada. Isso conta uma história. Isso quando eu implantei a Justiça Federal em Juazeiro. Então lá naquele contato, Romaria, Padre Cícero, aí eu resolvi contar essa história de uma época em que eu era advogado e o diabo tentou me contratar para ser advogado dele. Isso gerou toda uma problemática, né? Isso. Algumas pessoas perguntam se é ficção, outros perguntam se aconteceu de verdade, e eu digo que é um pouco de cada coisa, né? Interessante isso aqui, né? Quer dizer, o diabo tentou, né? Ele tentou, quis me contratar como advogado dele. Não deu certo. Não, eu não aceitei o patrocínio da causa dele. Não dá certo. E ele, obviamente, ficou um pouco insatisfeito. Isso me gerou uma série de problemas. Né? Muito bem. A história de Zé Luando, o homem que virou mulher? Essa história, ela também tem tido uma repercussão muito boa. Ele virou mulher como? Ele era... um travesti, não? Não, ele fez a cirurgia. Ele foi travesti, né? Ele fez a cirurgia? Ele foi travesti um tempo, mas depois ele fez a cirurgia para mudar de sexo, né? Ele, desde criança, ele não se sentia bem como homem. Chegou a casar. Tentou, casou, mas viu que não dava, aí separou, foi travesti um tempo, fez a cirurgia para mudar de sexo. E a história é um assunto atualíssimo, né? Quer dizer, é um assunto que quebra, talvez, preconceitos. Quebra preconceitos. Eu acredito que eu consegui dar uma visão não preconceituosa, né? A história tem algumas coisas engraçadas, mas no total ela trata muito seriamente a questão. E, aliás, eu procuro tratar com muito respeito. Claro. Porque é uma área que há muito preconceito em torno dela, então a gente tem que tratar com muito respeito para ir justamente rompendo essas barreiras. Aliás, o Luando virou a Luzinete, né? Foi, o Luando virou Luzinete. Virou a Luzinete. Foi. Interessante. E tem um final surpreendente que eu não posso adiantar de jeito nenhum, mas as pessoas... Deixa eu olhar qual o final aqui. É surpreendente, realmente. O final é surpreendente. Tem gente que chora, tem gente que ri. Negócio meio sério. Legal. Eu não vou contar não, final. Não conte não. Não vou não. Esses livros aqui estão também à disposição. Também estão na Cultura e na Oboé. Legal. A história de Zé Luando. Os Dois Soldados, outro cordel. Outro cordel, Os Dois Soldados. Essa história ela é meio espírita, meio reencarnatória. O senhor é espírita? Mais ou menos. Eu tenho uma passagem pelo espiritismo. Hoje eu sou um livre pensador, hoje eu não me vinculo à religião. Claro. Mas eu diria que eu usei da influência dos ensinamentos de Kardec para desenvolver essa história. Isso aqui é uma experiência sobrenatural. É uma experiência sobrenatural, reencarnatória. Reencarnatória. Certo. Os dois soldados. E por que os soldados? Soldados por quê? Assim, seria a história de um pai e um filho que teriam vivido uma época passada em que eram soldados juntos. Seria a história essa, né? Na outra vida eles eram soldados. Eles foram soldados, batalharam juntos. Imagine você descobrir hoje, não sei se o senhor tem filho? Tenho. Mas descobrir que numa outra vida lutou numa guerra ao lado do seu filho, um defendendo a vida do outro. Essa é bem emocionante, essa história. Interessante. O Viajante e o Sábio, isso aqui é sobre o quê? Homenagem à cultura popular. Esse cordel ele é todo feito de provérbios. Conta a história de um sábio que vivia no alto de uma montanha. Tudo que ele respondia era com provérbios. Se quiser declamar, esse não tem problema de saber o final da história, se quiser declamar algum trecho onde ele reúne vários provérbios, fica interessante para o público. Se o pessoal de casa quiser ver. O sábio, ele falava, né, com perseverança, tudo que se busca se alcança. Como é que se sabe alguém caminhando agora? Legal. Isso tudo é pesquisa, né, doutor Marinho? Quer dizer, o senhor vai reunindo, porque isso aqui são manifestações. No Nordeste tem muito, né? Eu tive que fazer um apanhado de provérbios, né? E depois encaixar os provérbios dentro dos versos que também requer um... Quer dizer, o projeto, a sistemática de composição se assemelha muito a do compositor. Uma vez eu vi o Chico Buarque falando que quando ele vai compor, ele não tem uma digamos assim, uma fórmula, mas ele vai amealhando palavras aqui do lado, né? Aí ele pega uma canção que sugere uma determinada história, porque ele casa com a música, porque